Olá, hoje nós estamos aqui com Bernardo Sorge, sociólogo, professor, diretor da Plataforma Democrática, e o Pedro Doria, jornalista, comentarista da CBN, colunista do Globo e do Estadão, nesse evento de lançamento do Guia do Cidadão, Sobrevivendo nas Redes. Um livro muito legal, didático, fácil, que eu acho que vai ser uma grande força para que profissionais, alunos, gente, público em geral, entenda melhor e se posicione melhor nesse mundo de informações que a gente vive hoje, nesse oceano de informações que nos impacta, né, no dia a dia, enfim. O Bernardo estava lembrando aqui que o livro está disponível também em formato de e-book, não é isso? Na página dá o serviço, Bernardo. Plataforma Democrática. Como é que é? www.plataformademocratica.org e também está na página da editora Moderna, que não sei agora de cor, mas vai no Google que você encontra na hora. E a gente, graças a uma parceria com a editora Moderna, estamos distribuindo alguns milhares de exemplares na Secretaria de Educação. Então, aqui, são 78 páginas muito interessantes, porque começa com conselhos, vai explicando, enfim. Mas nós estávamos falando Ricardo, um pouco... se você me permite, já que estamos no momento da publicidade de informação, existe também uma página Facebook, Sobrevivendo nas Redes, que tem muita informação atualizada de acontecimentos atuais a partir da perspectiva do livro. E daqui a pouco a gente fala de Facebook. Vamos guardar, esse assunto está na pauta aqui. Mas antes, Bernardo, a gente falava antes do intervalo sobre esse movimento de desacreditar na imprensa estabelecida, né? Eu, como profissional do jornalismo, acho um retrocesso, mas talvez tenhamos que, ou tivemos, ou estejamos passando por isso, tenhamos que resgatar os pilares do jornalismo, que, pessoalmente, acredito que seja um bem da sociedade, um patrimônio de uma democracia, né? Eu queria te ouvir sobre isso. Isso aconteceu? E esse ciclo está ainda no começo, está no meio ou está se encerrando, na sua opinião? Pois é, eu tenho a impressão que estamos ainda no início do início. Eu acredito que nós não temos nem os conceitos para entender o que está acontecendo. É verdade, eu também utilizo ideias como populismo, para entender, mas acho que é outro mundo que a gente tem entrado. E há perigos enormes. Qual é o grande perigo hoje dos fake news? Simplificando muito, os velhos, em geral, tendem a acreditar mais nos fake news. Ou seja, isso não só no Brasil, no mundo todo, a polarização política se dá mais, usei a palavra velho, que não é politicamente correto, pessoas de maior idade, que ainda utilizam mapas, chamaria cognitivos ideológicos, que organizam a realidade a partir de polaridade. Nos jovens, ela tem menos penetração. Em compensação, outro fenômeno que está surgindo, que é tanto mais grave, é desacreditar em geral nas notícias. Ou seja, em parte, eu diria, a parte mais nociva dos fake news é que está levando a parte da população a não acreditar em nada. Da mesma forma que uma crise com partidos políticos está levando uma parte da população, hoje na França, 40% das pessoas dizem não acreditar mais na democracia. Um país como a França. Ou seja, e aí vocês têm um desafio enorme, que a sociedade vai ter que ajudar. Eu acho que se a gente eu acho que o problema do jornalismo hoje é de mais importante para que fique nas mãos dos jornalistas, somente. Se vocês não tiverem apoio mais amplo da sociedade, as sociedades democráticas entrarão em pane. Antes de passar para o Pedro, eu queria ouvir o Pedro sobre isso, eu queria lembrar para todos uma característica própria do jornalismo. Quer dizer, o jornalismo profissional, o ouvinte, leitor, espectador, ele encontra um lugar onde pessoas se reúnem para apurar e editar notícias, tem um editor responsável, ele pode interagir, ele pode até processar, mas tem alguém que vai estar ali amanhã, depois de amanhã, e tem uma continuidade, né? Ele pode acompanhar
é aquilo. E muitas vezes sites são criados da noite para o dia para disseminar uma notícia falsa e desaparecem. Você não sabe onde está, o servidor está na Ásia, o editor não se sabe onde mora, enfim. Pedro, falávamos então sobre isso, quer dizer, qual é o papel que está reservado para o jornalismo nesse contexto, especialmente no Brasil, num ano como esse, né, um ano eleitoral importante, a gente vem de lições aí, eleição americana, referendo na Grã-Bretanha. Você que tem acompanhado isso diariamente como editor, o que você prevê para esse ano? Gandura, eu acho que existem alguns pontos que são papéis importantes para o jornalismo. O primeiro ponto é: nós temos de sobreviver. E quando eu digo sobreviver... Nós os jornalistas? Nós, o jornalismo. Nós, o jornalismo. Nós, o jornalismo. Se algum de nós morrer no caminho, espero que não aconteça, não é grave. Agora, a sociedade não pode prescindir de jornalismo independente. E do que eu estou falando? O que quer dizer jornalismo independente? Jornalismo que não tem qualquer laço com qualquer afiliação partidária. Um jornalismo que não está no jogo de disputa eleitoral. É disso que eu estou falando. Nós precisamos disso, e quanto mais variado, melhor. Agora, num momento de crise em que modelos de negócio em todas as indústrias derretem, é fundamental que nós encontremos caminhos para nos sustentar financeiramente. E tem que ser um tipo de sustento, no caso do jornalismo, muito específico, que é um sustento que mantém a independência. Quer dizer, quanto mais pulverizado, melhor. Por isso, essa é a beleza do modelo de assinatura ou do modelo de publicidade. Se tem muitos anunciantes, se um desaparece, você tem os outros. Se tem muitos assinantes, se 10 desaparecem, você tem os outros. Quanto mais suportarem o empreendimento, mais independente ele é. Né? Exatamente. Tem um segundo papel, que é: nós precisamos, e isso não é trivial, neste ambiente de constantes ataques, nós precisamos iniciar um diálogo com a sociedade. E quando eu falo com a sociedade, é um diálogo que parte desde com os leitores, os ouvintes, os espectadores, né, o público que consome as informações. Nós precisamos mostrar mais como é que se faz jornalismo. O que é jornalismo? Qual é a natureza do jornalismo? Como é que funciona? Quando a gente comete erro, por que a gente comete erro? Acho que às vezes a gente não aproveita o suficiente as oportunidades. Às vezes a gente corrige o erro, mas não explicamos por que aquele erro foi cometido, como é que a gente descobriu, como que decidimos fazer a correção. Quer dizer, aumento de transparência. Agora, tem um outro lado dessa comunicação com a sociedade, que é: numa sociedade como a brasileira, numa democracia liberal, nós temos pessoas que, naturalmente, ficam mais ricas. Em algum momento, a gente vai ter que fazer o que o primeiro mundo faz. O Jeff Bezos comprou, que é o dono da Amazon, comprou nos Estados Unidos o Washington Post. O Google, por exemplo, para a gente citar empresas do Vale do Silício, o Google tem gasto muito dinheiro com pesquisas ligadas ao jornalismo, busca de soluções para o jornalismo e tudo mais. Citei esses dois exemplos, poderia citar muitos outros. Pessoas com dinheiro na sociedade têm que, de alguma forma, entrar nesse jogo e ajudar no financiamento, seja de veículos novos, seja de veículos antigos, não importa. Precisamos sustentar o jornalismo. Você está fazendo uma convocação, está conclamando. Eu acho que nós precisamos as pessoas nos comunicar. Que acreditam. O risco que nós cometemos, que nós corremos, é uma sociedade na qual não existe mais informação a respeito do poder circulando de forma livremente. Isso destrói a democracia. Esse risco a gente não pode correr. Agora, o Bernardo acabou de falar que acha que nós estamos no início desse ciclo. Não é? Você acha que essa conclamação que o Pedro Doria está fazendo deveria ser acelerada, Bernardo? Deve ser, e espero que aconteça. Agora, devemos entender que este fenômeno do jornalismo é a ponta do iceberg de uma transformação sociocultural muito mais profunda, de modos de leitura nesse mundo instantâneo. Por que os fake news também têm efeito? Porque vivimos em um mundo onde a reflexão cada vez está menos de moda. Você recebe um e-mail, tem que responder em 5 minutos. Você é uma sociedade cada vez menos reflexiva, cada vez mais instantânea, uma cultura cada vez mais narcisista, né?
que leva a um fechamento. Verdade. Né? Ou seja, o fechamento em bolha independe de fake news. Você não precisa de fake news para criar bolhas. São pessoas que querem receber notícias que confirmam o que eles acreditam. Que parte de uma cultura narcisista que não tolera o diferente, que não aprecia, inclusive, o debate, o argumento. Né? Essa cultura de bolha, essa cultura de instantaneidade, de baixa reflexão, independe de fake news. Temos que lembrar disto. Ou seja, há um problema cultural que exige um esforço de educação de base. Se a gente não entrar ao nível do sistema educacional, criar uma cultura que valoriza a reflexão, que valoriza a alteridade, que limite esse narcisismo típico do mundo contemporâneo, teremos um problema enorme. Então, nesse sentido, só para finalizar, a luta pelo jornalismo é parte de uma luta maior de manter numa sociedade democrática fundada na reflexão, no diálogo, no respeito do diferente. Bernardo, já que você falou em educação, a professora Carmen, que está aqui com a gente, pergunta assim, o que você acha? Quais são os riscos para a democracia com esse fenômeno dos sites que são criados, né, especializados em destruir reputações? Há um problema aqui, até gostaria também de ouvir muito a opinião do Pedro, e que foi muito discutido quando a gente trabalhou na elaboração do projeto, que devo lembrar um projeto de plataforma democrática que contou com a participação e colaboração do Internet Lab e do Monitor, no qual, durante um ano, nos reunimos e discutíamos vários temas. E um dos temas que surgiu é o tema do anonimato. Em teoria, o anonimato em situações de regimes autoritários é uma força política libertadora. Você pode se esconder de um sistema que te censura, que te reprime. A questão é, quanto do anonimato pode e deve ser permitido em uma sociedade democrática onde há uma questão de respeito ao outro e que você não pode difamar gratuitamente. Você tem que ser penalizado. Então, temos um problema enorme. O anonimato, por um lado, permite uma liberdade de comunicação, mas também, ao mesmo tempo, permite que seja feito esse tipo de produção de fake news que destrói pessoas, né? Lembrando que nós estamos aqui hoje com o Pedro Doria, comentarista da CBN, jornalista, e o Bernardo Sorge, sociólogo da Plataforma Democrática, no lançamento do Guia do Cidadão Sobrevivendo nas Redes. Pedro, o Luciano, que é estudante de jornalismo, pergunta que diferença você vê entre fake news e sensacionalismo? Sensacionalismo é um conceito antigo, não? Mas tem uma nuance aí, né, Pedro? É uma ótima pergunta, porque depende do sensacionalismo. Quando a gente vai lá para o nascimento do processo do sensacionalismo na imprensa americana, eles chamavam de penny press, né? Porque custava um penny o jornal, um centavo de dólar ali na virada do século XIX para o XX, misturava-se fake news com histórias. Algumas histórias eram sensacionais e outras eram falsas por completo, e fazia-se uma mistura, mas é uma época em que jornalismo e entretenimento se confundiam muito. A profissionalização da imprensa vem, inclusive, porque esse tipo de jornalismo chegou a provocar uma guerra, que foi a Guerra Hispano-Americana, quando todo mundo começou a perceber, para um instantinho, temos que reavaliar como é que... E todos os conceitos modernos de jornalismo nascem a partir daí. Eu poderia dizer, do ponto de vista moderno, o jornal sensacionalista carrega nas tintas, carrega nos adjetivos, ele traz muito mais adjetivos do que o bom jornalismo profissional traz. Nós somos um pouco aversos a adjetivos, até para não trazer emoção, tentar nos ater ao máximo aos fatos. Mas ainda tem um pé na verdade. O delicado da fake news na internet não é apenas por ela ser falsa, mas principalmente porque ela é criada para manipular uma parcela do eleitorado com um determinado objetivo político. Você não quer apenas vender um jornal de quinta categoria na banca de jornal. Você quer eleger um presidente da República. Essa é a diferença. O Facebook sobrevive, Pedro?
Essa é a pergunta. Eu cubro tecnologia, Gandor, há 25 anos. Quando eu comecei a cobrir tecnologia, a grande potência ainda era a IBM. Passou a ser a Microsoft. Da Microsoft passou para o Google. Hoje estamos na era do Facebook. A cada 5 anos muda. E só para contextualizar, a gente acompanhou nas últimas semanas a crise que o Facebook tem enfrentado mundialmente por ter sido acusado, e nos parece que comprovadamente, de autorizar uma empresa terceira a usar os dados dos usuários num contexto eleitoral. E ele perdeu na Bolsa de Valores o equivalente a um Bradesco. Um Bradesco, valor 70 e poucos bilhões de dólares. De dólares, né? Isso é um início, está no meio ou vai acabar logo? Qualquer um que te disser que tem a resposta para isso está chutando. Então, não vou nem arriscar. Agora, me parece que estamos num momento de virada. Pelo seguinte, o que a gente aprendeu com a Cambridge Analytica é o que 51 milhões de perfis completos no Facebook Cambridge te dá de poder. é a empresa terceirizada que eu mencionei, só para... Perdão, exatamente isso. É uma consultoria política que trabalha, como outras consultorias de marketing e pesquisa, trabalham em campanhas. Tiveram 2 casos vitoriosos importantes, que é a saída do Reino Unido da União Europeia e, logo na sequência, a eleição do presidente americano Donald Trump. Pois bem, o que a gente descobriu é que, com o tipo de informação que você pega, com 51 milhões de perfis no Facebook, você consegue, aparentemente, eleger um presidente nos Estados Unidos. E você consegue fazer isso distorcendo a informação e manipulando informações. Eu acho... O problema de privacidade, quando a gente fala de privacidade, é que privacidade é aquela coisa muito vaga. E enquanto ninguém estiver tirando uma fotografia de você enquanto está no seu quarto, você não se sente realmente atingido. É aquela coisa assim, tudo bem, mas eles sabem o GPS do meu celular, eles sabem meu e-mail. Agora as pessoas entenderam o que dá para fazer com esse tipo de informação. Talvez, tanto por parte de políticos, quanto por parte da população, a postura mude. Se esses 2 mudarem, o Facebook vai ser, não só o Facebook, tá? Todo o Vale do Silício, vão ser obrigados a reorientar suas políticas internas. E Bernardo, eu achei interessante porque a Cambridge Analytica, que é essa empresa que foi contratada pelo Facebook, ou que fez uma parceria, enfim, para uso de dados, ela foi citada no Guia do Cidadão. De fato, antes da gente muito saber antes de se imaginar isso. do escândalo em si. Agora, é importante lembrar que, de acordo com a base do que faz a Cambridge Analytica, é uma base de estudos de psicologia que indicam que se você é suficiente procurar 300 likes de uma pessoa no seu Facebook, você sabe mais sobre essa pessoa que o próprio cônjuge, em termos do perfil da pessoa. Do que a própria pessoa, likes, Bernardo. Você já sabe mais sobre o teu vizinho com 15 likes. E lá vai. E com 300 você não tem concorrência. Mas é mais do que isso, mais que o teu Bernardo. psicoanalista, possivelmente. Mais do que você próprio. Com certeza. Isso com 180 likes. Porque, em teoria, o cônjuge sabe mais sobre você do que você mesmo, né? Mas com 180 likes, você já tem um perfil completo, né? Perfeito. Então, só para completar o que Sim. o Pedro estava dizendo, eu vou dizer, eu sou muito mais pessimista. Na verdade, o problema de fundo, Cambridge Analytica são aqueles escândalos que destampam um problema que não está aí, né? O problema está no próprio sistema, né? Uma empresa que tem informação sobre a vida privada, se você projeta isto em 10 anos, com tracking da pessoa quase instantânea do que ele está fazendo, com um perfil de todas as suas características, do ponto para um sociólogo, o livro 1984 é fichinha. Já está aí, né? Não, Já e tá é aí. fichinha. Ótimo. Olha, nós estamos quase nos minutos finais. Eu queria, para começar a fechar, perguntar para o Pedro Doria. Pedro, o Brasil sempre teve características peculiares nessa coisa de redes sociais. Nós fomos os campeões do Orkut, que é uma rede que muitos aqui na plateia não tinham nem nascido quando ela bombou no Brasil. Somos o 3º mercado do Facebook hoje. Parece que o WhatsApp é muito forte no Brasil, né? Fala-se pouco do WhatsApp, mas qual é o poder do WhatsApp? Para você ter uma ideia, Gandor,
nós temos, de acordo com o IBGE, aproximadamente 100 milhões de brasileiros na internet. Sabe quantas contas brasileiras existem de WhatsApp? Não, diga. 120 milhões. Mais de uma por pessoa. Mais de uma por usuário. internauta. Por internauta. Por assim dizer. Um dos motivos é que muitos brasileiros têm 2 celulares, essa é uma prática comum, você vai indo de uma operadora para outra, mas isso já dá uma noção, e é importante a gente lembrar que o WhatsApp não só se tornou o principal veículo de comunicação pessoal das pessoas com seus amigos e familiares, nos grupos de família, nos grupos da firma, nos grupos dos amigos da pelada, nos grupos da turma de quinta-feira. Todo mundo começa a construir seus elos pessoais no WhatsApp. Por que o WhatsApp é chave para isso? Primeiro, no WhatsApp, os seus filtros estão mais baixos, suas resistências estão mais baixas, porque você só está conversando com gente de confiança. Você só está conversando com amigos, você só está conversando com gente da família. Ninguém vai te trair, ninguém vai te machucar. Então, primeiro, você tem esses filtros mais baixos. Segundo, é a rede social mais opaca que existe. A gente não consegue traçar o rumo da informação lá dentro. Ou seja, se você quer plantar uma fake news, planta lá que vai ser intraçável. E ela imigra para as outras redes. Bernardo, o que é que você espera que esse guia que a gente está lançando hoje resulte, o que ele cause, o que ele ajude, e se vocês já têm alguns próximos passos planejados? Rapidinho para a gente começar a finalizar. Muito bem, em poucas palavras, o que a gente espera é contribuir. E para contribuir dependemos de apoios. De apoios dos meios de comunicação que divulguem. Estamos trabalhando com um grupo de ONGs que também trabalham na área que vão divulgar o trabalho. Esperamos que até partidos políticos que procuram apresentar uma visão mais decente da comunicação política, que de alguma forma também divulguem entre eles, grupos profissionais, assim por diante. Em termos de projeto, eu acho que vamos ter que avançar e trabalhar mais em termos de grupos específicos. Eu acredito que nossa tendência e nossa vocação é mais em pensar a nível dos jovens, porque se trata de formar as novas gerações que vão ter que enfrentar o problema pelas próximas décadas. Que os jovens nos salvem, né, Bernardo? No futuro, os jovens nos salvem. No futuro. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muitíssimo ao Pedro Doria, comentarista da CBN, e ao Bernardo Sorge, sociólogo da Plataforma Democrática, nessa ocasião aqui, nesse encontro aqui na Livraria Cultura, no Teatro Eva Herz, no Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, no lançamento do Guia do Cidadão, Sobrevivendo nas Redes. E lembrar que o livro está disponível para download gratuito nos sites da Editora Moderna, da Fundação Santiliana, no moderna.com.br ou fundacalsantiliana, com 2 Ls.org.br, e também no plataformademocratica.org.br. E também lembro no Facebook, Sobrevivendo nas Redes, que também dá acesso ao livro. Muito bem. Muito obrigado para quem compareceu. As perguntas que a gente não conseguiu responder, eu vou encaminhar para o Pedro e para o Bernardo. E até o próximo guia. Vamos aguardar o próximo volume e vamos ler esse com atenção, Bernardo. E atualizando ele sempre. É isso aí. Pedro, obrigado. Obrigado a você pelo convite. Obrigado, Bernardo. Muito obrigado a você, Ricardo. E até mais a todos.